dia a todas e a todos. É um grande desafio trabalhar na educação de uma cidade tão grande como a cidade de São Paulo, né? Eu dividi a minha fala assim, apresentando um pouco dos dados da Secretaria, a questão do currículo da cidade, que é um grande avanço na nossa cidade, a política paulistana de educação especial e os avanços e perspectivas que a gente tem em relação à política. Essa imagem é a imagem da cidade de São Paulo, de um trecho da cidade de São Paulo. E eu queria mostrar como ela é complexa, com tantas diferenças, tanta gente que mora nessa cidade. Vamos lá? Tem 12 milhões de habitantes. Desses 12 milhões de habitantes, 2,7 milhões apresentam algum tipo de deficiência. E eles vivem aqui nessa cidade, com toda essa complexidade que nós temos aqui. Nós temos 1.511 unidades educacionais da rede direta, e da unidade parceira, nós temos 1.958 unidades. Aproximadamente 1.030.000 alunos, 58.000 professores, né? E aí a gente começa a pensar esses números. Em relação aos alunos com deficiência, nós atendemos 17.505 alunos, sendo 4.259 na educação infantil, 12.157 no ensino fundamental, 91 no ensino médio, porque nós temos pouquíssimas unidades de ensino médio, e 998 educandos na educação de jovens e adultos. E aí, qual é o grande desafio? Uma coisa é o que está na lei, posto. E como isso se traduz no cotidiano da escola, no currículo da escola? E aí a gente traz o conceito de pessoa com deficiência, posto na legislação atual, que é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Uma frase curta, de difícil complexidade para se operacionalizar dentro da escola. Como isso se traduz no cotidiano da escola? Como isso se traduz nos serviços de educação especial? E esse é o nosso desafio. E aí a primeira proposta de mudança, de estar operacionalizando tudo isso que eu estou dizendo, foi quando foi construído o currículo da cidade. Nós construímos o currículo da cidade de ensino fundamental, o da educação infantil foi elaborado este ano, vai ser lançado ano que vem, o da educação de jovens e adultos, e também elaboramos o currículo de Libras e de língua portuguesa para surdos. Como o secretário bem disse, nós temos 3 conceitos importantes que respaldam o nosso currículo, que é a educação inclusiva, a educação integral e a equidade. E pensando em educação inclusiva, ou seja, como nós consideramos o modo de ser, de pensar e de aprender de cada um dos estudantes. Não é algo direcionado à pessoa com deficiência, quando eu falo de educação inclusiva. Quantas diferenças eu tenho na escola? O quanto eu estou me organizando para trabalhar com essas diferenças? E a equidade, né? Que oportunidades de aprendizagem eu tenho oferecido, adequadas e significativas para todos? Quais são os recursos que estão sendo utilizados? E pensar sempre que eu educo alguém, pensando numa educação integral, esse sujeito como um todo, que ele tenha seu desenvolvimento social, emocional, cultural, acadêmico, adequado às suas necessidades. E toda a nossa proposta é fazer uma escola para todos, onde eu reconheça a identidade de cada aluno, elimine as barreiras que possam impedir a sua participação e incorpore nessa escola as diferenças. Como a gente incorpora todas as diferenças. E aí o currículo, que eu acho que é maravilhoso, o nosso currículo foi construído por todos os professores, teve participação das unidades. A gente fala assim, primeiro a gente tem que conhecer quem são os nossos alunos. Eu preciso também identificar os limites e as potências de cada aluno.
Eu preciso me relacionar com ele, eu preciso estabelecer um vínculo de confiança. Como eu me relaciono com os meus alunos? Como é o meu cotidiano? Qual é o meu olhar para esse aluno de acreditar no seu potencial? De entender de onde ele vem, o que ele traz para dentro da escola e o que a gente pode ajudá-lo a se desenvolver. E aí eu vou planejar a partir do perfil e das necessidades dos alunos. Mas não é uma coisa vinda só do professor ou da escola para o aluno. Tem que haver uma corresponsabilização de todos, do próprio aluno, da família, dos professores, da equipe gestora. Todos nós devemos nos corresponsabilizar por esse trabalho educacional. E também acompanhar e avaliar o tempo todo, assegurando o acompanhamento desse processo de desenvolvimento dos alunos. Bem, quando a gente fala de equidade, de igualdade, muitas vezes há um equívoco achando que basta oferecer muitos materiais, recursos, e não é bem verdade. Aliás, recurso de acessibilidade numa rede deste tamanho é bem complicado, porque cada um tem sua necessidade. Como você faz uma compra generalizada para questões tão específicas de cada aluno? Nós temos que aprender, a gente tem que avançar, porque eu tenho que oferecer para o aluno aquilo que ele precisa. Eu preciso oferecer exatamente o que ele precisa para que ele possa participar igualmente. E, para isso, a gente tem uma política paulistana de educação especial. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente fica 40 anos numa rede, a gente sabe todas as políticas, participou de todas, a gente estava sempre lá discutindo e querendo que melhorasse o atendimento dos alunos com deficiência. A última política é de 2016, mas ela vem numa somatória de tudo que estava sendo feito. Ela só foi adequada, ela foi ampliada, melhorada, mas ela vem sendo construída há muitos anos, a muitas mãos. E aí, nessa política, ela garante a questão do acesso e da permanência, serviços específicos de educação especial, que a educação no município de São Paulo ela é bilíngue e que deve oferecer serviços de apoio, bem como assegurar a eliminação de barreiras e acessibilidade. Em relação ao acesso e permanência, na rede municipal de ensino, toda e qualquer criança tem direito à matrícula na escola mais próxima da sua casa. Não há condição, nem gravidade que ela possa ser impedida de ser matriculada nas nossas escolas. Ela também tem o direito de receber o atendimento educacional especializado. O atendimento é para todas as crianças com deficiência? Não, é para aquelas que necessitem do atendimento, aquelas que precisem para o seu desenvolvimento. E também ela tem direito a apoios. O que seriam os apoios? Algo direto para a criança, que para isso depende a participação dela. Como auxiliar de vida escolar, que ele cuida da alimentação, da higiene, locomoção de crianças que não têm autonomia para isso. Recursos de acessibilidade também devem ser garantidos quando eu falo de acesso e permanência. Os serviços de educação especial. Nós temos 3 centros de formação e acompanhamento à inclusão, um em cada diretoria de educação, salas de recursos multifuncionais, professores de atendimento educacional especializado, organizações da sociedade civil que são parceiras e que atendem na área da educação especial, escolas municipais de educação bilíngue para surdos, as EMEBs, e unidades polos de educação bilíngue. No Cefaz, nós temos um coordenador e o PAI, como eu havia dito, né? Hoje nós estamos com 123 profissionais trabalhando no Cefaz. E, além disso, nós também temos um núcleo multidisciplinar, que trabalha dentro do Cefaz com as equipes da educação, um psicólogo, um fonoaudiólogo e um assistente social. Qual é o trabalho desses centros de formação e acompanhamento à inclusão? Ele organiza, coordena, acompanha, avalia as ações de formação, analisa a demanda, oferece, é ele que relaciona quais serviços de apoio esse aluno vai precisar, articula ações intersetoriais, intersecretariais, realiza apoio e acompanhamento pedagógico a toda a comunidade educativa, não só os professores, mas as famílias,
aos alunos, aos outros estudantes também que não tenham deficiência. Disponibiliza e orienta nas UEs, quando necessário, tecnologia assistiva. O Cefai também, ele também apoia a institucionalização do atendimento educacional especializado e orienta, acompanha a elaboração e execução do plano do AEE. Acompanha também e avalia e reorienta as ações desenvolvidas pelo PAI, que é o professor de atendimento educacional especializado, e realiza o atendimento educacional especializado itinerante. Em relação ao atendimento educacional especializado itinerante, nós temos 3 tipos de atendimento. O atendimento do AE no contraturno, o aluno vai na sala de recursos multifuncional e ele vai no horário diferente do seu horário de atendimento escolar. Tem o AE colaborativo, que é o professor de atendimento educacional especializado, que trabalha junto com os professores no sentido de garantir os recursos, eliminação de barreiras, agilização no planejamento, junto com os professores na escola. E nós temos também o AE itinerante, que quem faz é o PAI, o professor de apoio e acompanhamento e inclusão, que ele acaba fazendo todo esse trabalho quando não existe a sala de recursos ou não tem o PAE colaborativo, é ele que faz a articulação nas nossas unidades. Em relação à educação bilíngue, bom, no município de São Paulo é reconhecido o direito à educação bilíngue de todo aluno, todo estudante com surdez. Ele tem direito a ter a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua no seu desenvolvimento. Essa educação bilíngue ela é ofertada de diferentes formas na rede municipal de ensino. Nós temos as escolas, as EMEBs, Escolas Municipais Bilíngues para Surdos, as unidades polos bilíngues para surdos e escolas regulares, que também trabalham com alunos surdos e ouvintes. Essas unidades, existem projetos também, como em Guaianazes, que faz um trabalho um pouco diferenciado da Polo, né, e da EMEBs, mas garantindo a educação bilíngue. Diferente no que eu digo, não é no conceito de educação bilíngue, diferente é na organização, como eles organizam isso dentro do ensino, e todos de muita qualidade. Nessas escolas, nós temos profissionais que atuam. O professor bilíngue na EMEBs, instrutor de Libras e guia intérprete. Nas unidades polo, nós temos o professor bilíngue, professor especialista na área da surdez, instrutor de Libras e intérprete de Libras. Nas unidades educacionais, nós temos intérprete de Libras, professor do AE e instrutor de Libras. Em relação aos serviços de apoio, o que a gente tem? Nós temos o auxiliar de vida escolar, que na nossa rede é chamado AVE, e ele faz esse trabalho na alimentação, locomoção, higiene de alunos que não têm autonomia para essa função. É importante destacar que numa rede que tem 17 mil estudantes com deficiência, 5 mil tem tamanha gravidade que não tem funcionalidade para alimentação, para higiene, para locomoção. É um número muito grande de crianças com alta complexidade de desenvolvimento, né? Além disso, nós temos também fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que supervisionam esses AVS e também avaliam as crianças com deficiência, bem como fazem indicação de tecnologia assistiva e observam qual é o seu avanço na sua funcionalidade, como eles estão reagindo aos estímulos que eles vêm recebendo. Um outro apoio fundamental na rede de São Paulo é o estagiário de pedagogia. Quando a gente criou isso lá há muito tempo atrás, nós queríamos alguém que estivesse se formando na pedagogia, mas que fosse um auxiliar, ajudasse, atuasse junto com o professor. E a gente não imaginava o que isso traria de transformação, porque esses estudantes levavam para suas faculdades questões que antes não eram abordadas, em relação ao atendimento das crianças com deficiência. No sábado, agora, eu ouvi
uma professora nossa que acabou de ingressar, que foi estagiária, e ela disse o quanto, na formação dela, foi importante ter sido estagiária, e o quanto a universidade modificou o que vinha sendo trabalhado na sua formação, em decorrência das questões que ela levava para a escola, para a faculdade. Pois ela dizia assim, mas ninguém nunca nos orientou sobre isso. Como é que nós vamos trabalhar com esses estudantes? Uma professora que me emocionou muito no sábado, quando ela dizia de toda a dedicação e o quanto ela já sabia o quanto trabalhar com seus alunos, trazendo outros estagiários, e como ela estava organizando e melhorando a qualidade de vida desses estudantes, né? Bom, para a eliminação de barreiras e acessibilidade, óbvio, eu tenho que começar pelo currículo. Qual é o currículo? Como a gente vem trabalhando? Como eu organizo a participação dos alunos? Como eles têm acesso ao conhecimento? Quais são as barreiras? E nós precisamos cada vez mais estudar, pesquisar e descobrir formas de como ele pode estar acessando esse currículo. Não há inclusão quando há excluídos dentro da própria escola. Não há inclusão quando se garante só a matrícula. A inclusão é garantir formas e condições para que eles possam ter acesso ao conhecimento. E a gente tem visto isso nessa rede. Tamanha dedicação. Essa rede aqui é uma referência no Brasil em relação às condições que elas têm oferecido para os nossos alunos e conquistas que esses alunos vêm tendo durante todo esse tempo. A outra questão, a barreira é a comunicação. Basta só colocar o intérprete, o guia-intérprete, colocar o braille. Se eu não organizo condições dentro da escola para que os materiais cheguem para esses alunos, se eu não organizo que os intérpretes, os guias-intérpretes tenham formação também para que eles possam atuar de maneira adequada. A gente acabou de fazer um credenciamento de intérpretes e instrutores surdos que passaram por uma banca. Não basta ter a formação. Qual é a qualidade do serviço que vai ser oferecido? O quanto eles estão aptos para fazer esse trabalho dentro da escola? E o quanto a secretaria precisa oferecer condições para que eles atuem cada vez melhor? É muito recente a formação desses profissionais. E nós temos obrigação, enquanto secretaria, de estar melhorando as condições de formação desses profissionais. Como é que nós vamos fazer isso? Tudo isso requer planejamento, priorização de ações, né? A arquitetônica, às vezes, é mais fácil e é mais difícil, dependendo. Numa rede tão antiga, nós temos escolas que, às vezes, não é possível transformá-la totalmente acessível. Mas esse projeto é um projeto da Secretaria que vem se concretizando. E acessibilidade não é só banheiro, não é rampa, não é sinalização, mas é criar todas as condições dos brinquedos em todos os espaços. Como é que a gente está garantindo isso? Na sala de informática, na sala de leitura, e foi isso que o secretário falou dessa comissão que nós vamos estar fazendo agora. Não adianta conversar só com a educação especial. Eu tenho que conversar com o engenheiro, eu tenho que conversar com quem compra material na secretaria, eu tenho que conversar com todo mundo que produz material para dizer assim, quando você for produzir, pense em todos os alunos. Você precisa saber de coisas que precisam ser garantidas. E esse é mais um projeto que a gente está fazendo com a Unesco. Criar um material, um manual que tem orientações desde da secretaria até a diretoria regional de educação e da unidade educacional. Como é que eu garanto essas condições? O que eu preciso saber? A gente precisa saber bastante coisa. Mobiliário e tecnologia assistiva. Como eu disse, tecnologia assistiva vai desde um engrossador de lápis, um apoio para pegar uma colher, uma faca, um garfo, uma tesoura, e até condições mais específicas. Nós tivemos agora, recentemente, a apresentação dos alunos de robótica. Eu fiquei emocionadíssima. Vocês sabem que as crianças produziram para as crianças com deficiência suportes, apoios, para que os colegas pensaram projetos onde eles construíram materiais que davam acessibilidade para os seus colegas. Olha que geração incrível nós estamos tendo agora. Os estudantes estão fazendo isso, não só os professores. E isso é muito importante. E o transporte escolar,
que na nossa rede é garantido a todo estudante com deficiência. Ele é pego da casa dele até a escola e ele vai também para os apoios, os serviços que ele precisa com transporte escolar. Na avaliação, foi um grande avanço esse ano. Como é que a gente acompanha 17 mil alunos? Coisa louca, não é? E aí a gente tem um sistema que chama Sistema Pedagógico de Gerenciamento, que os professores estão colocando os seus registros lá, e que todos têm acesso para descobrir esse registro, a avaliação dos alunos. Nós começamos agora, ele está aprimorando esse sistema, e qualquer pessoa vai poder acionar. Então, o professor que dá aula de educação física vai saber o que o professor do AE fez, vai saber o que o fisioterapeuta colocou, o coordenador pedagógico é que vai validar para pôr no sistema, ele vai saber o que todos os professores estão fazendo em relação a esse aluno. Vejam vocês o que a tecnologia vai nos ajudar. E a gente vai poder conversar, e sabendo das informações, de todas as avaliações, a instituição conveniada, que está atendendo o meu aluno, eu também vou ter acesso à avaliação que está lá. E aí eu vou saber, eu vou poder trocar informações com esses profissionais. É fantástico esse recurso que está sendo utilizado, que já começou a ser utilizado na nossa rede e que agora só está em fase de aprimoramento. Bom, aí são os números. 13 Cefais, 123 PAAs, 480 professores de atendimento educacional especializado, 529 salas de recursos, 6 escolas municipais bilíngues, 2 unidades poli, um projeto na ADRE de Guaianazes, 24 organizações da sociedade civil que fazem diferentes tipos de atendimento. São 2.700 estagiários, 1.050 VEs, 56 supervisores, 13 núcleos multidisciplinar, intérpretes de Libras e instrutores surdos. Avanços e perspectivas. Tem 2 anos, quer dizer, esse é o 2º ano que a gente está aqui nessa administração, e a primeira coisa que a gente foi fazer é uma revisão da política. O que estava dando certo? O que precisaria ser melhorado? E, sob a coordenação da professora Ana Augusta, da Unesp de Marília, nós fizemos um estudo exaustivo. Estudamos uma portaria que tem 100 artigos, porque tudo aqui no município é muito explicadinho, e a gente começou a ver que tinha coisas que precisariam mudar, avançar. Não refazer, não, avançar, porque já tinha muita conquista neste documento. E, para avançar, a gente construiu um documento chamado Diretrizes Operacionais, Atendimento Educacional Especializado, que vai ser lançado no início do ano que vem. Teve a participação de todos os professores e nós levantamos e tiramos consenso do que nós vamos fazer nessa rede. O que a gente precisava melhorar para poder eliminar barreiras, para poder orientar melhor as escolas. E aí vai mexer com as formas de atendimento do AE, formação das equipes que atuam nos serviços de educação especial, definição de fluxo de encaminhamento de alunos. Não estava muito claro na nossa rede quem tinha que ir para o AE para fazer o quê. Ia fazer o quê lá exatamente? Para que nós pudéssemos avaliar adequadamente. Eliminação e redução de barreiras de aprendizagem. O foco é nas especificidades e a avaliação pedagógica inicial, que é do professor da sala regular, e a avaliação pedagógica complementar. Tudo isso só é possível fazer um documento desse se tiver garantida a formação. Uma formação intensiva com todos os educadores que precisam saber analisar isso. Todo esse trabalho que a gente está propondo ali. Nós vamos lançar o ano que vem o currículo de Libras, de língua portuguesa, para surdos, que vai ter a formação intensiva para todas as equipes. E nós vamos começar um projeto que eu estou muito feliz, vai ser uma grande conquista, um projeto de atendimento de bebês na educação infantil, bebês e crianças com autismo. Nós vamos fazer um grande investimento nessa questão. Esse projeto ele prevê
a criação de instrumentos, observação, formação dos professores, guias orientadores, tanto para os profissionais como para as famílias. E nós vamos dar uma grande alavancada em relação às crianças com autismo e focando muito na educação dos bebês e das crianças, né? Ampliação do número de AVEs, de físio, de TO e de estagiários. E hoje, feliz com a criação do ensino médio na primeira escola do Brasil de surdos, com toda a educação básica para surdos. É uma conquista de todos nós aqui, né? Próximo. Bom, eu acho que o que a gente vem fazendo nesses anos todos, ele é fruto do trabalho de cada um das pessoas que estão aqui. E eu queria dizer o quanto vocês são importantes para que a gente avance nessa educação na cidade de São Paulo. Hoje é uma rede preferencial. Os pais preferem, os juízes determinam que eles venham para a nossa rede. É muito engraçado, eles estão em outra, e aí o juiz determina assim, não, é para sair de tal rede para ir para a sua, porque vocês têm condição de atender. Isso é bom e é ruim, porque não obriga a outra rede a melhorar e acaba inchando a nossa rede. Mas há um reconhecimento na cidade do trabalho que é realizado nessa rede. E não é por causa de uma lei ou de um documento. É porque no dia a dia, cada um de vocês, onde está fazendo um trabalho que faz a diferença. O documento, ele só organiza o que a gente deseja. E é isso que eu queria trazer. Muito obrigada pela paciência de vocês. Eu queria contar um pouquinho o que é a cidade de São Paulo. Obrigada. E aí essa frase, não basta derrubar os muros que segregam para eliminar as barreiras. São necessárias também criar condições favoráveis para isso. Cada um de nós tem que criar as suas condições favoráveis. Muito obrigada.